Então hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula do módulo Livros Históricos e nós vamos estudar hoje o primeiro livro de Samuel. Já visto que nós já estudamos duas aulas. A primeira foi a introdução aos livros históricos e o livro de Josué. Na aula passada nós estudamos o livro de Juízes e o livro de Ruth, e hoje nós vamos dar continuidade aí com a terceira aula, o primeiro livro de Samuel. Como já é sabido dos irmãos, quando se trata de livros, então se fala primeiro, e quando se refere às cartas do Novo Testamento, se fala primeira carta, mas como nós estamos falando de livro, é primeiro livro de Samuel, primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas, e assim sucessivamente. Hoje nós vamos falar então desse livro magnífico que é a história de Israel contada em 1 Samuel, onde temos aí alguns protagonistas, homens que se destacam no livro de Samuel, sendo o próprio Samuel, Davi, Saul e uns outros que nós vamos ver se destacando aqui nesses livros. Eu vou iniciar com o texto bíblico que está em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, o Pentateuco, escrito por Moisés, assim quando Moisés estava aplicando a lei para um povo. Nisso, quando Deus estava ditando a lei para ele aplicar, ali também Deus já estava dizendo que o povo ia chegar um momento que o povo ia pedir um rei. Tudo já estava escrito. Capítulo 17, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Aplicando a lei para Moisés, e aí Deus vai falar para Moisés: Moisés, anota aí, escreve para o povo aí. Porque até então, o governo sobre Israel, sobre os judeus, era um governo teocrático. Como que é um governo teocrático? Era um governo que era totalmente liderado por Deus. Era Deus que liderava e precisava apenas de um juiz, de um sacerdote, de um profeta para transmitir. Lembrando que o líder ali, o sacerdote, o juiz, ele não era rei, ele era a pessoa que recebia do Senhor e aplicava o que Deus passara para o povo. Em ocasiões Deus falava direto com o povo também, mas o povo não suportava ouvir a voz de Deus. Numa ocasião, Deus vai falar com todo o povo vai questionar, porque Deus não fala com eles, todos eles, e só fala com Moisés. E aí Deus fala para Moisés: então vou falar para o povo, Moisés. E aí quando Deus abre a boca para falar com o povo desespera, pensa que vai morrer. E eles gritam: Moisés, não, peça ao Senhor que fala com você e você fala conosco. Então, ou seja, não é qualquer um que pode, que está preparado para ouvir a voz de Deus. E aí, através de Moisés, o povo ouve Deus. Então Deus sempre teve controle, Deus sempre governou a nação. Mas aí, nessa ocasião, Deus conhecendo, sabendo de tudo, ele já falou para Moisés: escreve aí, Moisés, vai chegar uma ocasião que o povo vai pedir rei. Ou seja, é basicamente o que nós estamos vivendo hoje. Se você for olhar, Deus nos chamou, nos separou, só que hoje não dá para identificar quem é crente e quem não é. Está muito difícil. Hoje é muito difícil. Por quê? Por que isso acontece? Porque as nações, porque a igreja, entre aspas, ela não quer se diferenciar do mundo.
Então, aí Deus já vai dizer para Moisés, vai chegar uma ocasião que o povo vai pedir um rei. Então você anota isso aí, ele anotou. E aí passou a geração dos juízes, lembrando que Samuel foi o último juiz, e foi Samuel que vai fazer, é Samuel que vai fazer esse translado. É ele que vai fazer essa transliteração da teocracia para o reinado ali, para os reis, né? Para o governo ali de um rei. Então ele vai fazer ele é o que intervém nessa ocasião. Então, com base no que Deus já sabe o que vai acontecer, como eu sempre digo para vocês, que Deus ele é atemporal, né? Ele está além do tempo. Para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus existe agora e Ele está no passado, está no futuro, como se fosse agora. Então, já foi dito, já tinha sido anunciado, e chegando aqui, depois de Deus liderar diretamente ao povo, agora o povo quer um rei. E 1 Samuel, conhecido como também livro dos reis. Porque no começo a Bíblia, ela não era separada da forma que é hoje. A nossa Bíblia, ela era toda misturada. Era muito difícil de alguém identificar ou conseguir, igual a facilidade que nós temos hoje. Por exemplo, você quer ler, eu falo para você assim, procura para mim aí 1 Samuel capítulo 15, e você vai lá, identifica. A única coisa que vai divergir, se a Bíblia de Luciana for de estudo, vai dar uma página diferente da Kelly, porque são Bíblias diferentes, mas a identificação por capítulos e versículos é muito fácil. Então esses livros eles não eram separados, eram tudo junto. Aí depois veio a separação desses versículos, facilitando aí a nossa compreensão referente aos estudos bíblicos. Uma coisa que eu digo sempre é que imagina esses homens do Novo Testamento, esses homens do passado, se eles tivessem na mão a facilidade que nós temos de portar a Bíblia hoje. Eles não tinham a facilidade de manejar a Bíblia como nós temos hoje. Eu uso sempre o termo, imagina Paulo com um exemplar desse que nós temos nos tempos dele. Paulo ganhou parte da Ásia, então imagine ele com a Bíblia dessa em suas mãos, o quanto que ele não tinha feito mais. Então hoje nós temos essa facilidade de portar a Bíblia com facilidade, e o povo do passado não tinha isso aí. Aí você pode até dizer assim, mas ele tinha o Espírito Santo. Não, mas ele tinha o Espírito Santo, mas hoje nós temos também o Espírito Santo e temos uma facilidade maior, que é a Bíblia toda separada, toda dividida para melhor aplicarmos. E o 1 Samuel era um único livro, não era separado, como eu acabei de aplicar, mas foi dividido em duas partes pelos tradutores da Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta foi os tradutores, os 70 tradutores, ou os 72, né, mas não, é basicamente os 70 tradutores, que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim. Lembrando que no passado a Bíblia ela não podia ser traduzida para nenhum outro idioma, mas Deus levantou homens para fazer isso. Nós aprendemos aí também no decorrer que um dos grandes nomes que foram que contribuiu para a divulgação da Bíblia foi Alexandre o Grande. Ele chegou a uma época que o grego, ele queria se tornar o grego a língua universal, e com isso ele exigiu que a Bíblia fosse traduzida para o grego. E depois que traduziu para o grego, aí espalhou pelo mundo, aí chegou até nós. Então, a Vulgata é a tradução da Bíblia do grego para o latim, aí em média do século IV. Então, a autoria, não há dúvida que quem escreveu o livro de Samuel foi o próprio Samuel, com exceção o capítulo 24, que poderia ter sido Natão, que aí já vai relatar a morte de Samuel. Boa parte aqui já conhece algum evento que aconteceu nos livros de Samuel. Nós vamos aprender também que Samuel foi um presente de Deus a Ana. A história conta que a madre de Ana foi cerrada. Uma coisa muito interessante que a gente deve levar em conta sobre o assunto de Ana, porque a princípio Ana não tinha filho, mas quando ela teve um filho, todo mundo praticamente sabe do filho de Ana. Ou seja, para quem não podia ter filho, o mundo inteiro conhece
todo mundo que ouviu falar de Jesus já ouviu falar de Samuel, a participação que Samuel tem na história de Cristo. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta, e aí Deus juntou isso aí, o útil ao agradável, concedeu ela um filho, e ela vai fazer o voto que ela fez. Então aconteceu essa maravilha. Eu penso, minha forma de pensar, que a maior alegria de um pai e de uma mãe é ver seu filho se tornar um pastor, se tornar um obreiro da casa do Senhor. Isso é muito gratificante, isso é algo que imensurável. Então, quando a mãe vê, por exemplo, Ana sabia que ela tinha devolvido Samuel à casa de Deus, aí as pessoas falaram, mas como é que a pessoa vai viver sem um filho? Mas ali estava trabalho de Deus, então a melhor forma de você educar seu filho é na presença de Deus, e foi isso que ela fez. Um livro escrito sobre inspiração de Deus, sem dúvida. O livro contém a história de Eli, o nascimento de Samuel e o seu ofício no templo, a escolha de Saul e o chamado de Davi, concluindo com a morte de Saul. Então aqui hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aí, um pouco sobre a história de Eli, um pouco sobre o ofício de Samuel, o chamado de Samuel, a escolha de Saul e a trajetória de Davi. Já é sabido de vocês, não é novidade, eu sempre pergunto para que vocês interajam, mas quem escolheu Saul? Quem escolheu Saul? Quem escolheu Saul, John? Você, Giovanni, quem escolheu Saul? Não sei se você já conhece a história, já ouviu falar? Conhece? Quem você acha? Quem escolheu Saul? Então, já viu aquele ditado assim, ó? Dá poder fulano que você vai ver quem é. Eu volto a dizer, quem escolheu Saul foi Deus, a pedido do povo. Então vocês estão certos. Quem escolheu foi o povo, um rei, não Saul. O povo não escolheu Saul, tá entendendo? O povo queria um rei, mas quem escolheu Saul? Quem escolheu Saul foi Deus. O povo queria um rei, não, eles achavam que precisavam de um rei, então dá-nos um rei. E aí, quem escolheu Saul foi Deus. Interessante que ele chegou na hora da necessidade. Ele aparece, né? Não, mas assim, ô Johnny, se tratando de Deus, faz parte da história. Então, o povo queria rei, então eles escolheram ser governado por um rei. A escolha de Saul vai se dar através de Deus. O livro faz transição entre o período de juízes, o governo era teocrático, para uma monarquia, literalmente. Agora deixa de ser um governo teocrático para ter uma monarquia, ou seja, ser governado por homens, ser governado por reis. Aí Deus vai alertar eles de diversas coisas, lá no princípio, lá no Pentateuco, Deus vai deixar muito claro para eles tudo o que ia acontecer nesse tempo. Tudo que eles teriam que obedecer, fornecer ao rei, o jugo que eles iam ter. Desordem espiritual em Israel, né, por falta e ficou um tempo aí sem juízes. O restabelecimento da ordem sobre o governo de Samuel, no 1 Samuel nós vamos relatar isso aí. Samuel faz transição para a monarquia, ou seja, da teocracia para a monarquia. O fracasso do reino de Saul, o chamamento de Davi, a derrota de Golias, no tópico 5, a deterioração do reino de Saul, no 6, Saul e a médio, que ele vai consultar, e no 7, a morte de Saul. Hoje acontece muito essa questão aí de Deus chamar pessoas. Tem pessoas hoje que fazem a vontade do diabo, utilizando até o nome de Deus, mas foram pessoas que Deus escolheram, foram pessoas que Deus chamou. Então, vocês podem até falar assim, mas Deus sabe de todas as coisas, por que Ele permite que isso aconteça? Deus dá a oportunidade porque as pessoas querem questionar a Deus. Deus chama a pessoa, eu já até falo sobre isso.
Às vezes Deus não nos dá além, porque Ele sabe que nós vamos nos perder. Tem situação que tem coisas que você pede a Deus, Deus não concede para você não ir para o inferno, simplesmente isso. Só que nós não entendemos isso. Nós queremos passar a autoridade de Deus, a sabedoria de Deus, e forçamos a barra. E Deus e o céu, ele é para quem quer. O céu não é obrigado, ninguém é obrigado a nada. O céu é para quem quer. E para você querer o céu, como você demonstra que você quer o céu? Obedecendo. Para ser do céu, tem que ser servo. Deus, ele só é senhor de quem é servo. Se você não é servo, ele não é seu senhor. É duro isso. É duro isso. Deus só é senhor de quem é servo. É mais ou menos assim. Deus Todo-Poderoso já teve um problema lá no céu uma vez. Ele vai levar nós para lá para dar dor de cabeça? Olha, esse camarada tem dificuldade de servir. E a pessoa que é de dura serviço, a pessoa que Israel é de dura serviço, ele é cheio da razão. Ele não supõe. É igual uma pessoa que é ajudada toda a vida por alguém, e na primeira ocasião ela atrai a pessoa que ajuda ela. Tem casos que a gente vê que a pessoa dá a vida para ajudar uma pessoa, depois a pessoa desmerece, faz pouco caso. É o que Jesus fez por nós. Jesus fez tanto por nós e nós não temos condições de obedecer. Nós temos dificuldade de reconhecer Ele como Deus, porque se nós apenas reconhecêssemos Ele como Deus, acabou, o suficiente. Se levar em conta, você vai ver, não, realmente eu sou um pobre, necessitado e nu, não sou nada diante dele. E aí o povo exigiu, Deus vai agora separar aí uma monarquia. Desordem espiritual em Israel e o restabelecimento da ordem sobre o governo de Samuel. Eucana e suas duas mulheres. Lembrando, irmãos, que Samuel ele começa com a história de Eucana com suas duas mulheres, né, Ana e Penina, mas desde o início, que fique bem claro isso, desde o início Deus criou Adão e Eva, né? Então Deus criou um homem, uma mulher. Deus criou uma mulher para o homem e um homem para a mulher. A bigamia sempre foi pecado, mas como é sabido dos irmãos, o povo é difícil, o povo quer sempre colocar coisas que não foi deixada por Deus. Apesar de residir em Efrata, Eucana era levita e praticava a poligamia, né? Uma prática que é proibida, mas era comum nos dias deles. Então, Juízes capítulo 21, vocês vão ver isso aí. A poligamia sempre foi proibida, sempre foi rejeitada. Ana significa graça ou graciosa. Penina, pedra preciosa ou joia, como uma pérola ou rubis. Ana era a primeira esposa de Eucana. Não se sabe ao certo aí, as pessoas não têm definição de quantos filhos que Penina, a segunda esposa de Eucana, tinha concedido para ele, mas com base na fala de Eucana, ele vai dizer: não sou eu mais importante do que 10 filhos para você? Com base nisso, eles têm uma ideia que Penina já tinha uns 10 filhos. Olha que bênção, Luciano. Isso era muita virtude no passado. Na aula passada nós comentamos sobre Jefté, que ele teve que sacrificar sua filha. Então, e acontece a dúvida se ele sacrificou em holocausto realmente, ou se ele apenas entregou ela para servir na casa de Deus. Porque a questão de não ter filho, e principalmente filho homem, já era um castigo, era considerado um castigo no passado. Então, quanto mais filho o povo tinha, mais abençoado eles eram considerados. A oração de Ana a Deus, Ana não era estéril, né? Mas como a mesma afirmou, o Senhor fecharam fecharam sua madre, 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. A oração de Ana a Deus pedindo um filho, do versículo 9 do capítulo 1, duas coisas merecem destaque: o voto de Ana e a palavra profética de um sacerdote caído. Nós sabemos que Eli estava desviado, né? Eli já estava afastado de Deus, porque a forma que ele deixava os filhos dele, se você for olhar o certo,
os atribulados eram os filhos dele, não era ele o atribulado, mas ele deixou chegar a esse ponto, porque ele era a autoridade, ele era o responsável. Então os filhos de Eli estavam conturbando a ordem, a casa de Deus, e por causa disso Deus rejeitou ele, por ele não pôr ordem. Nós vamos ver a situação mais na frente, onde Davi vai poupar Saul. Saul está todo desviado, mas ele tem cuidado, porque o homem era um representante de Deus. E aqui nós vemos que o voto que Ana faz e a palavra profética de um homem que era o representante de Deus, mas já não tinha intimidade com Deus, já não tinha mais um vínculo com Deus. O primeiro, Ana queria um filho, e Deus depois vai apresentar ali, Deus precisava de um profeta. Segundo aqui, ó, Eli, ainda que em pecado, como se verá no próximo capítulo, era a autoridade de Deus no país, e abençoou e profetizou sobre Ana. Essa questão da profecia aí, ela contabiliza muito aí a sua fé em prática. O Eli, ele estava todo errado, só que a necessidade, a fé de Ana era em Deus, ela confiava muito em Deus, então ela levou aquilo para o coração e recebeu. E aí onde entra o poder da fé, já é histórico, já é comprovado que o que você coloca na sua mente, isso você realiza. Quando você traça um objetivo e você é seguro de si, você sabe o que você quer, que nada tira de sua mente o que você quer, isso acontece. Então a fé é baseada nisso aí. Por exemplo, a fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas tem certeza que vai acontecer. Você não está vendo, mas você sabe que vai dar certo. Eu já utilizei a fé para coisas simples assim, mas que dava resultado. Assim, não, vai acontecer e ponto. E aí, quando eu menos esperava, acontecia. Então a fé ela trabalha com o que nós temos. Que o camarada, porque a fé é assim, ó, é igual a questão de você querer um emprego. Eu quero um emprego, muito emprego, mas eu quero um emprego, o Alcântara aqui vai procurar, vai espalhar currículo. Eu nem crente não é, mas eu sou crente, mas eu só estou orando. Mas quem está indo atrás? Então Deus trabalha com justiça. É por isso que Paulo ensina que a fé sem obras, ela é inútil. Então eu estou querendo muito emprego e estou orando. Ele não é crente, né, e está indo atrás do emprego. Deus vai dar quem? Quem está indo atrás. Então é assim que acontece. Então a fé sem obras é morta. Nós não precisamos de obras para ser salvo, mas eu sou salvo por causa das obras. Entende isso? Eu não preciso de obra para ser salvo, mas por causa das obras que eu faço, mostra que eu sou salvo. Então se eu fizer algo, aquilo mostra que eu sou salvo. Não é porque eu estou fazendo que eu sou salvo. É que nem vir à igreja. Eu não preciso vir à igreja para ser salvo. Eu venho à igreja porque eu sou salvo. É totalmente diferente. Eu não preciso vir à igreja, Giovanni, para ser salvo. Mas eu só venho à igreja porque eu sou salvo. Se eu não fosse salvo, eu não vinha na igreja. Entende isso? Então eu preciso colocar a fé em prática. A sua postura de cristão autêntico não te afasta de Deus por ser o líder não ser crente. Então Deus vai te despertar para uma hora você ver, ó, isso não está certo. E aí você vai... Essa fala de Deus aí, ó, de Jesus Cristo: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheceis, apartai de mim para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Aquele pessoal, mas Senhor, no teu nome eu fiz isso. É verdade. Aquilo é uma verdade. Quando as pessoas falam, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, fiz maravilha. É verdade. Não é mentira. É a realidade. Aí onde entra o livre-arbítrio. Você entende que a pessoa teve salva, mas ela não continuou salva. Então, teve um momento ali que elas foram salvas. Por isso que existe aí a liberdade de escolha. A liberdade de você decidir o que você quer fazer para a sua vida. E aí, muitos naquele dia, vai chegar lá e vai se decepcionar. É por isso que nós entendemos que o céu é lugar de surpresa. Lógico que nós não vamos chegar lá e falar assim: nossa, você está aqui, Giovanni? Quem diria? Não vai ter essa mentalidade, não vai ter. Mas se a gente pudesse, a gente falaria: você aqui, fulano? E o pessoal, e fulano veio?
Então, tem pessoas que falam assim, mas fulano não veio? Fulano era tão dedicado. É porque a gente não vai ter esse pensamento. Mas se tiver, mas fulano era tão certo. Esse negócio, irmão, é algo que deve ser tratado nas igrejas, essa questão aí, de muita gente que vai ficar fora do céu. Não é porque rouba, não é porque prostitui, não é porque fala mal da pessoa. Tem pessoa que a vida dele é impecável, irmãos, mas não vai para o céu. Como é que pode uma pessoa... Ele não dá escândalo de nada, de nada. Como é que pode isso, uma pessoa não ir para o céu? Um venenozinho que a pessoa toma achando que o outro vai morrer, a tal da mágoa. Por causa disso. Não, mas se for olhar o histórico da pessoa, a pessoa assim, dá orgulho de ver a pessoa. Você olha para a pessoa assim, então isso é coisa para ser trabalhada. Eu já ensinei aqui que o perdão, ele pode ter sido ali, ele tem que sair da sua boca ali, ele tem que sair. Mas eu não estou preparado, por dentro eu não perdoei ainda, mas tem que sair da sua boca aqui, ó. Assim, ó, eu te perdoo em nome de Jesus. Mas por dentro não perdoou ainda, mas você tá forçando a barra, entende? Isso que eu estou ensinando aqui, irmãos, não é ser hipócrita, não é ser fariseu, não é se contar mentira, não. É você ir contra você mesmo. Imagina a pessoa chegar para outra e falar que não perdoou, sendo que ela não perdoou. É pior. Ela fala assim, ó, eu te perdoo, sendo que ela não perdoou, ela não quer falar. Então só essa atitude sua mostra uma reação, uma ação. E o que acontece? Toda ação gera uma reação. A você fazer isso, por dentro não tá tudo bem, mas eu te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo em nome de Jesus. Aí entra o Espírito Santo. Aí é onde ele trabalha. Porque o Espírito Santo, ele sabe da sua necessidade, mas ele só faz quando você falar, quando você pedir. Só ele sabe o que você precisa antes de você pedir, mas ele quer que você fale, porque você é filho, você tem que conversar com seu pai. Então o que Jesus mais exige de nós é diálogo, converse. Ele sabe o que você precisa, mas ele quer que você converse com ele, ele quer que você fale para ele. Não é falar para não, fala para quem resolve, falar para ele. Então assim que acontece, é que nem convenção. A pessoa chega aqui, não, eu não consigo firmar, não sei o que, eu não consigo me libertar disso. Mas o que Jesus quer é que você dê o primeiro passo. Você não tem culpa de nascer na situação que você nasceu. Ou seja, vamos dizer, nas condições fracas, ruins. Mas é culpa sua se permanecer nessas condições. Nós não temos culpa de nascer num lar pobre. Nós não temos culpa de nascer sem conhecimento. Mas é sua culpa permanecer. Você não tem culpa de ser uma pessoa rejeitada pela sociedade. Mas você é culpado se você permanecer. Então, ou seja, a parte da transformação tem que partir de nós, tem que sair de nós, tem que ser nossa. Deus não vai fazer... eu sempre falo para a pessoa, Deus, ele trabalha com o impossível. Ou seja, é fazer da gente coisa que jamais imaginaríamos que nos tornasse. Agora, as coisas possíveis ele não faz, não. Nem adianta. As coisas cabíveis. Por exemplo, uma coisa impossível a nossa mente, mas Deus faz. Você está lá na sua despensa, Deus está dando a hora do almoço, você fala, Senhor, o Senhor sabe que eu sirvo ao Senhor e eu não tenho, eu tenho filho para alimentar. Deus, ou ele envia alguém para te levar comida, ou ele faz você abrir o seu armário, pega isso, e a comida está lá. Eu falo de um Deus que faz isso. Ou alguém bate no seu portão, ou você abre. Eu já vi casos de a pessoa abrir e está lá. É bíblico, a mulher lá com a botija, ela não cessava o azeite, estava ali. Deus, o nosso Deus é Deus disso, mas aí é o impossível. Trabalhar a fé é forte. E nós temos que exercer mais a fé. O Cântico de Ana vai relatar no primeiro 11. O estudante depara com a beleza poética do Cântico de Ana e pode fazer uma comparação com o Cântico de Maria. Também Maria faz aí um dos belos cânticos que está em Lucas capítulo 1, 46. Alguns cronologistas estabelecem o nascimento de Samuel no ano de 1105 e o de Saul 1080. O que indica que Saul nasceu quando Samuel tinha uma média de 25 anos. Eli estava todo dia na casa de Deus, porém distante dele. Já Ana
morava bem longe, né? Ela comparecia uma vez no ano na casa de Deus, mas era mais próxima do que ele. Isso é forte também, tá? Ela estava ali, isso é tudo no capítulo 1, estou no capítulo 2 agora. Ela estava ali, ela vinha uma vez no ano, mas ela vinha convicta. Então, ou seja, não é a quantidade de vezes que você vem na igreja, mas sim o que você oferece quando você vem, a forma que você apresenta. Tem pessoas que não conformam. Às vezes a pessoa toda atribulada, chega na igreja, chora, fala em línguas, mas por que acontece? E quem está lá todo dia não vê nada acontecer? É porque quando a pessoa chega, ela se entrega de vez, de corpo e alma. E o que Deus quer de nós é que nós entregamos por completo. As pessoas pensam que uma coisa que até está em Samuel, pensa que Deus quer de nós só o coração, mas Deus não quer só o coração, Ele quer o espírito, alma e corpo. E eu estou falando isso porque vocês são estudantes, e para chegar no nível de estudante, já é uma pessoa que quer mais de Deus. Então vocês têm essa mentalidade. Mas a volta àquela fala que eu falei lá atrás: eu não preciso vir à igreja para ser salvo, eu venho à igreja porque eu sou salvo. Uma coisa que eu já ensinei aqui: eu sozinho não sou igreja. E Deus vem resgatar, vem salvar o quê? Vem buscar o quê? Ele vem buscar um templo? Ele vem buscar uma igreja. Eu sozinho não sou igreja, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Mas eu sou templo e morada do Espírito Santo quando eu sou igreja. E como que eu sou igreja? Igreja fala de união, igreja fala de suportar. Paulo escreve: suportando uns aos outros em amor. Esse suportar não é gostar, não. Eu não preciso gostar da pessoa para ser salvo, não. Eu tenho que suportar ela. O amor eu exerço ele porque ele é um mandamento. Eu exerço ele porque eu necessito de salvação. Eu ponho o amor em prática porque eu necessito de salvação. Então, amor não quer dizer que você gosta. Você ama porque você faz parte da igreja, porque é parte do corpo. É igual a pessoa que tem uma parte do corpo que ela não gosta. Tem gente, quem tem muito disso é mulheres. O homem é mais tranquilo, ele está conformado com tudo. Mas tem pessoas que tem parte do corpo que ela detesta. Por nada detesta. Mas a gente entende que ela queria que fosse diferente, que queria que fosse de uma outra forma. Mas só que imagina você sem essa parte do corpo, essa que você não gosta. Você seria uma pessoa deficiente. E a noiva, ela não é deficiente. A noiva, ela é perfeita. Então, por mais que você... Falando de igreja, de falar de congregar, muito boa a sua colocação. O exemplo muito claro que você tira: se nós somos corpo, se nós somos a noiva, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, se nós somos igreja, só você fazer a analogia. Se tira um dedo, deixa, se eu vou arrancar esse dedo, vou deixar ele aqui, o que vai acontecer com ele? Vai apodrecer, não vai ter serventia nenhuma e vou ficar deficiente. Então, ou seja, membro fora do corpo apodrece. Se a pessoa não pratica, se ela não vem, ela morre, tá? Eu falo para vocês aqui que é veterano que eu falo assim, que é crentes velhos. Eu vou falar para vocês aqui que é crente experiente, tem muitos anos de crente. Você fica um final de semana em casa, no decorrer da semana, você tem ânimo para vir na igreja? Seja sincero. Um dia que você fica em casa, eu não entendo isso. Você não tem ânimo para vir. Eu falo: faltei domingo mesmo, vou faltar hoje aqui na terça, na outra semana eu vou. Você perde o ânimo, irmão. E isso, imagina a pessoa que vai fazendo isso frequentemente. Aí você vai perdendo aí o amor. A maldição que Deus trouxe sobre os homens da família de Eli, por haver contaminado o sacerdócio em Israel, como sua prática iníqua, e os seus filhos se cumpriu ao longo dos anos. Um dos netos de Eli era sacerdote nos dias de Saul. 1 Samuel, vocês vão ver mais sobre isso aí na frente, que era Abiatar. Foi o único sobrevivente dos filhos de Eli. Deus tinha prometido que ia matar todos iam morrer jovens. Só um que sobreviveu, que foi servir Saul. Todos os descendentes de Eli morreram nas mãos de Saul em Nob. 1 Samuel capítulo 22. E começam a cumprir a profecia da eliminação de todos os
do sexo masculino na casa de Eli. Então isso aconteceu por causa da negligência. Apenas Abiatar fugiu e se uniu a Davi anos depois. Abiatar foi exilado por Salomão e substituído pela família de Zadok. Então, o que fez um resumo aqui da história dos descendentes de Eli, porque Eli só vai estar no início aí, mas quando Saul manda matar todos os sacerdotes, nós vamos ver isso no decorrer da aula, então Abiatar ele consegue escapar, até porque Davi precisava de um sacerdote, e aí Deus poupou a vida de Abiatar. O menino Samuel se torna homem, juiz e profeta. Então ele era um dos poucos que exerceu o ofício de juiz, profeta e sacerdote. Então Samuel se tornou, olha a grandeza de Samuel. Primeiramente Samuel servia perante Eli, mas depois estava mais independente servindo diante do Senhor. Todos os homens que Deus levantou, ainda que o seu tutor, a pessoa que lhe instruía, estava desviado, mas Deus sempre ensinou, Deus sempre deixou claro, no livro de Samuel, vocês vão ver muito isso, Deus sempre deixou muito claro a servidão, a necessidade de servir. Os homens que Deus levantou aqui, todos precisavam estar aos pés de alguém. Você vê Paulo falar que eu cresci aos pés de Gamaliel. Os discípulos cresceram ali aos pés de Jesus. Marcos cresceu ali aos pés de Pedro. Paulo ali foi tutor ali também de Timóteo, de vários homens ali. Então, de Tito, sempre tem que exercer primeiro o cargo de servo. Deus usa Paulo para alertar que o representante de Deus, a pessoa que vai pastorear, que vai servir a Deus como líder, ele não pode ser novo na fé. Ele não pode ser aquela pessoa recém-chegada. Ele tem que ser uma pessoa experiente. Isso fala de servidão. Aí vai falar daquilo que nós falamos muito. Se a pessoa não tem capacidade de sentar para ouvir, ela não tem capacidade de ficar em pé para ensinar. Então isso é bíblico. A necessidade de você sentar para ouvir. O que a gente mais vê nos dias de hoje é pessoas que querem ministrar, querem pregar, querem dar aula, mas não faz nada, não estuda, não busca, não senta para ouvir, não tem paciência. A maioria das igrejas que abrem no lugar que está cheio de igreja é pessoas que não têm capacidade de servir, né? Pessoas que não têm capacidade de sentar e falar assim, fulano de tal é meu pastor. Não, Deus levantou fulano para ser meu pastor. Então, quando você vê isso, a pessoa que não tem... O nosso pastor aqui até deu uma fala sobre isso aí, nessa semana, de um rapaz que uma certa feita veio aí e falou que quando ele está ali, ele só obedece ao Espírito Santo. Foi essa semana que ele falou. E aí ele estava dando uma dura sobre isso. A pessoa que está aqui, não, eu só obedeço ao Espírito Santo. Não tem capacidade o Espírito Santo a agir no desobediente. Não tem como, Kelly, eu chegar aqui e falar assim, não, aqui eu só obedeço ao Espírito Santo. Não. Deus levantou alguém para me liderar. E eu devo obediência a que Deus... A pessoa gosta de pregar, só para pregar, o pastor não dá nem notícia. Acontece uma tragédia para lá, eu falo assim, não, sei não. Não tem minha vez não, que eu não tenho conhecimento. Então, quando você comunica, fala de respeito. Quando você comunica, fala de subordinação. Você está debaixo de uma bênção. Eu vim debaixo da bênção do meu pastor. Eu vim debaixo da bênção do Espírito Santo através do meu pastor. Eu estou aqui por causa disso, por causa daquilo. Irmão, você sabe onde... a pessoa que já não gosta de você, for fazer fofoca em você, fala assim, não, irmão. O irmão ele comunica quando ele vai fazer alguma coisa. Então as pessoas... prudência. Você vai ver as pessoas, às vezes você está na escola bíblica dominical, a pessoa sai ali, ela não vem aqui para não atrapalhar a aula, mas chega pro porteiro e fala, avisa que eu estou saindo por causa disso e disso. O nome disso é respeito, Giovanni. Não quer dizer que você deve satisfação, não, você tem respeito, você sabe que aquele momento ali é o momento que está sendo aplicada a palavra do Senhor. Então você, por respeito, você diz, eu vou ali, mas avisa que é por causa disso e disso. Então a pessoa chega e passa, e aí a pessoa que mostra... Você serve, uma pessoa que mostra que está sob a autoridade. O problema hoje
nas igrejas é que as pessoas olham muito para credenciais. E essa é uma coisa que vai fazendo com que o povo se afaste de Deus. Eu tenho que entender, quando eu chego numa reunião, eu tenho que entender que só tem uma pessoa importante nesse lugar, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é quem importa. Então eu tenho que entender que o que precisar fazer, eu louvo a Deus, eu não falo isso para engrandecer, eu falo isso para incentivar até, que o meu cargo, o meu diaconato, toda a vida eu sou diácono, eu posso chegar a pastor, mas eu sou diácono. No dia de hoje, a maioria das igrejas dá uma oferta para quem limpa a igreja, que o correto mesmo era nós obreiros juntar aí, marcar e vir, que era assim que era formado diácono antigamente, né? Mas as coisas vai mudando, né? Então, é com base nisso que Deus vai vendo o seu chamado, é com base na sua disponibilidade que Deus vai vendo. Mas hoje nós somos muito fechados para as coisas de Deus, nós não disponibilizamos o tanto que deveríamos, da forma que deveríamos. Então nós temos que lembrar, quanto maior seu cargo, maior você é servo. Então o cargo de maior servo na igreja é do pastor. A pessoa que mais serve é o pastor. Então e é isso que as pessoas não conseguem entender. Você só foi chamado para servir mais que o outro. Se está aqui o pastor e está um membro, você tem que servir mais que ele, que a sua qualificação hoje já está um pouco mais elevada, então você tem capacidade de servir mais. Então foi para isso que nós fomos chamados. Depois vou ter que cortar essa parte aqui e vou mandar só para obreiros aqui. Vou mandar aqui, não, vou diminuir aí e vou mandar só para obreiros aí, para nós colocar isso em prática. A maldição que por haver contaminado o sacerdócio, você sabe que quando o pessoal ia oferecer o sacrifício, quando Deus separou as tribos, Deus pegou e colocou a tribo de Levi como a representante de Deus. A tribo de Levi não herdou terras, mas a tribo de Levi acabou sendo a tribo mais rica, porque ela recebia a oferta e o sacrifício de todas as outras. Então todo mundo produzia e tinha que prestar culto. E a oferta era assim que acontece: uma parte era do Senhor e a outra parte era dos sacerdotes, dos levitas. Então todo mundo prestava culto e todo mundo tinha que dar oferta. Então ali já tinha parte do sacerdote. E o que os filhos de Eli estavam fazendo? A pessoa ia oferecer um sacrifício, não deixava a carne nem assar, e já mandava um servo lá, o empregado, assim: me dá essa carne aí, porque eu não quero que asse ela toda não. Pegava a parte que era do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí chegava lá, o camarada assim: me dá isso aí, senão eu vou ter que tomar. Enfiava o garfo lá na carne que estava sendo sacrificada, e pegava a parte que tinha que queimar a gordura, que tinha que queimar tudo ali. Eles não esperavam, pegava a carne crua ali e levava para fazer do modo deles. Então, o nível que eles chegaram, olha as condições que os homens chegaram, que era representante, era sacerdote, olha o que eles estavam fazendo. E outra, as mulheres que serviam no templo, eles estavam tendo relações com essas mulheres. Os filhos de Eli estavam tendo relações com essas mulheres. Então, gente, é mais ou menos assim: não se deve falar de ninguém, que é pecado. Pior ainda se falar de representante de Deus. Pior ainda é mexer com igreja. Pior ainda é escandalizar. A Bíblia fala que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e atirar no meio do mar. Não é na beirada não, para você conseguir arrastar não, no meio do mar. Que é pior, é melhor você fazer isso do que escandalizar. Irmãos, porque você pode ver os históricos dessas pessoas que processam a igreja, essas pessoas que defamam a igreja, o final delas é triste, é sarjeta, é rua, mendigar, é isso, o final é esse, infelizmente. É por isso que falar de alguém, olha de quem você está falando. Tem hora que dá vontade de falar de umas pessoas mesmo, mas a gente tem que olhar o histórico da pessoa, você olha de quem nós estamos falando. Vamos ter cuidado, porque aqui a gente aprende muito isso. Não vamos mexer. Está desviado, mas aí é com Deus. Está fazendo tudo errado, deixa que Deus resolve. Só ora no sentido. Por isso que a melhor justiça que existe é colocar nas mãos de Deus. Não tem justiça melhor. E irmãos, às vezes a pessoa te faz tanto mal, e aí a sua vontade é de pegar essa pessoa e esbofetar ela, e bater tanto nela. Só que é mais perigoso
você entregar nas mãos de Deus. É muito mais perigoso. Porque aí ela vai tratar com Deus. E horrenda coisa é cair na mão do Altíssimo. Eli vai falar para os filhos: o povo estão falando de vocês. Está acontecendo isso e isso. Vocês caem na mão de qualquer opressor aí, Deus livra, mas se vocês caem na mão de Deus, ninguém consegue tirar vocês não. É claro que Deus trabalha mediante justiça e amor. É tanto que Ele trabalha mediante os dois. Só que Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Isso é bem interessante, porque tem uma diferença gigantesca nisso aí, entre justiça e amor. Sabe por quê? Eu vou expor para vocês a diferença. Amor eu faço, não, eu faço que é por amor. Só que a justiça, por exemplo, bem clássico é isso aqui, ó. Nós estamos aqui, tem uma parede, até uma foto que eu já vi, eu vou usar essa foto como exemplo. Ela tem uma parede aqui, tem eu, tem uma pessoa mais baixa do que eu e tem outra que é menor. Aí nós todos ganhamos um banquinho para nós subir, para olhar do outro lado do muro. Temos um banquinho para cada um, todo mundo ganhou um. O justo é, se todo mundo ganhou um, é justiça, todo mundo ganhou de igual. Só que eu já dou altura sem precisar do banco. Só que o segundo ali, ele precisa de um, e o menorzinho precisa de dois. Então, ou seja, eu vou exercer o amor quando eu fizer o quê? Eu não tenho necessidade de usar esse banco aqui, eu já estou conseguindo ver, então eu vou dar para aquele que só tem um, ele vai usar os dois, vai ficar todo mundo na mesma altura. Consegue compreender isso aqui? Então, ou seja, é diferente. A justiça, às vezes, pode parecer que não está sendo uma coisa justa. Só que a justiça, às vezes, nem sempre vai favorecer nós da mesma forma. E hoje nós vivemos num contexto que nós somos muito prósperos. Nós somos prósperos demais, dá conta. A questão de ser abençoado, ela é muito interessante. Às vezes, para você ser abençoado, você tem que se dar mal em alguma coisa. As partes ruins da vida é para você ser melhor, conseguir coisas melhores. Então a gente tem que ter essa visão. Mas também não dá para ser legal o tempo todo, né? Tem hora que... Mas só que o que Jesus exige de nós é agradecimento. Então o agradecimento faz você andar mais. Voando aí, porque esse assunto rende. A tragédia em Siló. Ao levar a arca para a frente da peleja, os israelitas achavam que Deus lhes daria a vitória, ou seja, usava a arca da aliança. Os filhos de Eli aqui utilizavam a arca da aliança como um amuleto. Bíblia não é amuleto. O diabo está se manifestando. Se eu fizer isso aqui para o diabo aqui, ó, não vai acontecer nada, a não ser que, como essa aqui é mais pesada, você dá uma mais forte, talvez, e resolve. Mas Salmo 91 aqui, deixa aqui aberto aqui no Salmo 91 aqui. Aquele que abriu os poderes da ação da língua, descansará de direito, meu refúgio, minha fortaleza, e pronto, aqui então minha casa está protegida. Não é aqui, ó, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar aqui, e não de amuleto. Os filhos de Eli estavam usando de amuleto. A arca teria ficado entre 80 e a 100 anos fora do seu lugar. Aí a morte da família sacerdotal. Nessa guerra morreram Ofni e Finéias, né, o sumo sacerdote Eli e a esposa de Finéias. O pecado de Eli e seus filhos deixou um menino como memorial naqueles dias, que se chamou Icabod, ou seja, a glória que se foi, que foi o neto de Eli. Os escritores hebreus usam a palavra Kabod para falar da glória e da pureza. Então, Deus, no passado também eles utilizavam os nomes das pessoas para descrever o momento. Era terrível, né? Como era colocado o nome das pessoas. Os filisteus, eles venceram, levaram a arca embora, só que a arca, é entendido que a arca da aliança, ela era sinal de bênção para os israelitas, mas era sinal de maldição para qualquer outro povo. Então eles levaram e a desgraça sobrecaiu sobre os filisteus. Os filisteus enviaram presentes aqui, ó. As vitórias em guerras daquela época eram atribuídas aos deuses. Então eles levaram a arca da aliança e colocaram no templo. Só que aí eles viram que as coisas começaram a dar errado, eles lembraram do Egito. Falaram, opa,
Pode ser que esteja acontecendo conosco aqui, como aconteceu com os egípcios. E os filisteus usaram o exemplo de Faraó, ter endurecido o coração, e rapidinho eles pegaram, não, vamos devolver isso aqui. E o mais interessante é que a forma que eles utilizaram para devolver a arca, eles pegaram o quê? 2 vacas que nunca tinham sido usadas para puxar canga, fizeram a carroça, colocaram a arca em cima e falaram assim, ó, se essas vacas que elas forem em direção aos israelitas, é que Deus vai, o Todo-Poderoso nos perdoou. Senão, não tem jeito não. Aí colocaram a arca, ninguém tocou esse boi, ninguém levou, e eles foram parar lá no templo, lá no meio do povo de Deus. Então eles enviaram ali algumas pedras em forma de rato, em forma de tumores de ouro, de agradecimento, em forma de cada o líder dos filisteus ali, de cada uma das cidades filisteias, porque começou a dar muita doença no povo, e eles entenderam que era por causa que eles estavam com a arca, ou algo que não era deles, era algo que representava a presença de Deus. Então que fique claro isso, nós não utilizamos de amuletos, nós não utilizamos de meios físicos para nos proteger, para nos guardar. Quem nos garante é Deus, é o Espírito Santo que vive em nós. Sempre digo, tudo que está aqui de bênção é para nós, e tudo que está de maldição aqui também é para nós, se nós não vigiar. Não é para o ímpio não, é para nós. Os conselhos aqui, as orientações aqui é para nós, as orientações, as coisas boas, as coisas ruins também é para nós, mas eu decido. Eu coloquei diante de vós a bênção e a maldição. Deus falando lá para os hebreus, escolha a bênção. Deus ainda dá a dica, ó, Deus fala, ó, escolhe um aí, mas aí Deus ainda fala assim, ó, mas se fosse vocês eu escolhi a bênção. Olha só, ele ainda, ó, vai para cá, só que ele não força, mas ele falou, vem para cá, igual aquele gracejo do muro, né, da pessoa que está em cima do muro. De um lado está o anjo, vem para cá, pula para o lado de cá do muro, do outro lado o diabo não fala nada. E aí, eu já contei isso aqui tem muito tempo. E aí o camarada ficou intrigado, assim, olhou assim, peraí, por que toda hora o anjo está me chamando para ir para lá e você aqui não fala nada? Aí o diabo olhou para ele e disse, não, porque o muro é meu. Ou seja, ficar em cima do muro é ser do diabo. Deus não tem compromisso com quem quem não tem decisão. E o anjo está falando, vem pula para lá de cá ele. Ele intrigou porque o diabo não chamava. Não. Isso. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Por que existe a lei? A lei serve para mostrar o pecado. E a graça é para nos livrar desse pecado. Quando você conhece a lei, você é condenado já, filho. Não tem escapação não você. Você só escapa se você aceitar a graça. Então, por isso que isso é muito interessante. Quem não tem conhecimento da lei, é por isso que Paulo alerta. Quem tem conhecimento da lei, agora o juízo está sobre você. Você conheceu a lei. Tempo da ignorância. Não leve em conta. Mas aí você vai colocar assim agora, ó. O pecado, ele é pecado independente. Aí você vai, é melhor colocar assim. Pecado é pecado. Se você faz sem saber, continua sendo pecado. Aí entra o que a Luciana falou. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, o que você fez lá é passado. Acabou. Mas a partir de agora, entende? A partir de agora, você... o perigo é maior. Só que porque quando nós estudamos aí uma matéria aí passada, não vou lembrar o nome, mas em nós o desejo de Deus, existe um desejo
de se aproximar de Deus, independente, que é inexplicável. A pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ele tem essa necessidade. É tanto que ele vai lá e cultua o sol, cultua a lua, cultua uma árvore, cultua alguma coisa, porque é uma necessidade que tem de Deus. Então, com base na natureza, nós vemos o agir de Deus, nós vemos que nós temos uma necessidade de um Deus. Então, esse desejo, esse vazio que existe no ser humano, só quem preenche ele é Deus. E aí nós temos que expor isso para as pessoas, falar para elas que elas precisam ter conhecimento do erro ou do pecado. A peregrinação da arca pelas cidades dos filisteus, aí aconteceu que eles devolveram, chegando lá eles pegaram essas vacas, sacrificaram. O povo pede um rei, 1 Samuel capítulo 8. O povo teria ou não o direito de pedir um rei? Samuel colocara os seus filhos como juízes em Israel, mas esses não eram honestos, como o pai. Samuel não se agradou da proposta e orou a Deus, foi falar para Deus. Samuel explicou ao povo os direitos de um rei, isso aqui que é muito interessante. Ele deixou muito claro para o povo que um rei precisa. O rei que vai se levantar sobre vocês vai precisar das suas filhas para concubinas, para serva, dos seus filhos para servir ao seu exército, para servir o campo. Então, ou seja, a vida dos filhos de vocês será para a servidão do rei. E o que o povo falava? Não, a gente quer porque quer, e é isso mesmo, e a gente está de acordo. Então, um rei eles queriam um rei como as demais nações. Os caminhos de Deus são incompreensíveis. Certamente Deus fez as jumentas se extraviarem para que Saul chegasse a Samuel. Aquilo que nós falamos lá no início da aula, né? A ocasião de Samuel encontrar Saul. Então, uma coisa leva a outra, e as coisas de Deus não existe coincidência. O que existe é o agir de Deus. Então, por isso que nós temos que, como estudantes da palavra de Deus, nós temos que ter cuidado de situações ruins que nós estamos vivendo ou passamos a viver, começar a jogar a culpa no diabo. Situações que Deus está fazendo nas nossas vidas, e a gente às vezes fala, o diabo está se levantando, irmão, e que o diabo está fazendo isso. Nós temos que ter cuidado. Às vezes é Deus trabalhando na sua vida e você está atribuindo o que Deus está fazendo ao inimigo. Isso acontece muito, tá? Não é pouco, isso acontece muito nos dias. O diabo se levantou, irmão. Não, Deus está trabalhando na minha vida, Ele sabe. É por isso que chega um nível, você servindo a Deus, você chega um nível de sua oração, você fazer a oração correta. Senhor, cura, Senhor, mas Deus não quer curar. Aí você chega ao nível, Senhor, todavia seja feita a vontade do Senhor, que não seja a minha, mas a do Senhor prevalece. Quando você chega a esse nível, você está tendo maturidade espiritual, de entender que a sua vontade divina é o que conta, não é o seu querer. É mais ou menos assim, vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Está lá, por exemplo, uma criança morre e a mãe, por servir a Deus, não conforma. Senhor, eu não sirvo o Senhor, ressuscita meu filho, não sei o que. Aí depois Deus ressuscita o filho, depois vira um bandido, vira uma prostituta, vira não sei o que, vai para o inferno. Entende o que eu estou explicando, a colocação que eu estou fazendo? É mais ou menos isso. Deus estava levando naquele momento para evitar coisas piores. E aí a gente não conforma. É difícil, é uma situação difícil. Quem é mãe, quem é pai sabe. Mas a gente tem que entender que quem rege a nossa vida é Deus. A direção da nossa vida está na mão de Deus. Então nós temos que aprender a ser servo. Então desde o início da aula a gente está aprendendo que para ter Deus como Senhor tem que ser servo. Você vai lá e fala, Senhor, toma conta de tudo na minha vida aqui, ó. É o Senhor que toma conta agora. Dá até uma peça bacana isso. Aí Deus começa, né? Então bacana, eu vou começar a direcionar a sua vida. Aí Deus começa, por aqui que eu quero que você vai. Senhor, eu quero por aqui, Senhor. Aí Deus olha para você e é para mim tomar conta da sua vida ou não? Senhor, Aí você vai. Já questionou uma vez. Chega lá na frente, Senhor. Senhor, aqui. Senhor, deixa eu ir aqui, Senhor. Aí Deus vai entender que você não quer que Ele se envolva. Não quer que Ele tome conta. E aí acaba que assim, então tá bom. Faz isso aí, o que você quer. Ou a gente é direcionado por Deus ou não é. Ou a gente de verdade se entrega ou não se entrega. Isso é a questão. Você vai ficar novinho, Giovanni, depois dessa aula aqui. Porque é até gratificante isso. Quando Deus avisa
que vai acontecer, mostra que Deus está trabalhando em prol de sua vida. Pois é, e no sinal a gente está falando assim, amor, vamos vender aqui, vamos para a caminhada, vamos suas coisas ao pé novo. As promessas que o Senhor tem na minha vida é aqui. As promessas que o Senhor usou os profetas dele para falar, eu tenho certeza que é para se cumprir aqui, não lá. Convicção. E a chamada, ela tem que ter isso aí, convicção. Você tem que saber, se Deus quer que você seja abençoado no lugar, não tem, pode ser o pior lugar do mundo, mas é onde Deus vai te abençoar. Então a gente tem que ter essa convicção, tem que ter essa crença. Não é aqui. E Deus trabalha dessa forma. Aí ele falou assim, não, eu vou trabalhar isso aqui. Ou seja, trabalhar com justiça. Com justiça. Deus honra, gente. Você prospera, você trabalhar com justiça. Às vezes a pessoa quer levar vantagem e acaba fracassando, mas trabalhar com justiça, Deus prospera, Deus se agrada, Deus é justo. Então, quando fala justiça, está falando de Deus. Samuel ungiu Saul e profetizou sobre ele. O Espírito de Deus que estava com o grupo de profetas passou a Saul, e esse glorificou a Deus. Samuel deve ter consultado a Deus com as pedras Urim e Tumim, e a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim, ou seja, sobre a família de Matri, até cair em Saul. A Bíblia relata que Saul era um homem alto. Então, a chamada de Saul, né? O seu pai, ele perdeu umas jumentas, e aí vai Saul e um servo procurar. Depois de já 3 dias, eles não acham essas jumentas, e aí ele já fica preocupado. Aí eles pretendem consultar um sábio, que seria Samuel, e nisso eles encontram Samuel. Então, ou seja, Deus levando Saul a encontro de Samuel. Deus escolheu Saul. Aí entra o que eu quero falar para vocês. Deus escolheu Saul. Deus não predestinou Saul a se perder. Deus escolheu Saul para governar. A maioria dos homens que Deus chamaram, quando foi exercer o poder, se corromperam. Boa parte. Então não é diferente nos dias de hoje. Boa parte das pessoas hoje que é chamada por Deus, mas desvia no decorrer do ministério. Isso é comum nos dias de hoje. Então é aquele negócio, dá poder e você vai ver quem é. Então é que nós tenhamos a humildade de entender que a glória é de Deus, a honra é para Deus, e nós sem Ele não somos nada. Fazendo isso, nós iremos continuar até o fim. Mas dá a entender que Saul teria sido desqualificado já no primeiro ano do seu governo, quando não esperou Samuel para oferecer sacrifício. Samuel tinha mandado Saul esperar, e como Samuel já passava tempo que Samuel não vinha, ele se achou na razão de oferecer o sacrifício, ou seja, fazer coisas que estavam fora do seu ofício. Fazendo isso, nesse momento Deus rejeitou Saul. Mas como se não bastasse, depois ele vai fazer mais coisas que vai fazer, mas o Senhor se afasta dele. Na realidade, o desprezo de Deus está no capítulo 15 por Saul. Não há como ligar o pedido de Samuel para Saul esperar. Depois Samuel ainda vai ter piedade de Saul. Samuel vai ficar com dó. Ele vai fracassar quando Deus manda destruir os amalequitas. E aí chega lá, ele deixa Agag sobreviver, o líder, o rei dos amalequitas. Deus falou para destruir tudo, e ele, na sua missão, ele vai e deixa um homem vivo. E depois você pode ver que a história de Israel, os amalequitas sempre teve perseguindo o povo de Deus. Foi assim lá com Assuero, lá com Esther, quando Mardoqueu estava sendo perseguido e pelos amalequitas. Tinha um Amaleque ali, Amã estava ali tramando tudo, era um descendente. Essa rivalidade já acontecia há muito tempo e estava ali perseguindo o povo de Deus. A partir daqui, até o fim do livro, os filisteus estão sempre lutando contra Israel, e foram altos e baixos nessas batalhas, quase sem fim, ao ponto de não encontrar um ferreiro em Israel. Quem quisesse afiar suas ferramentas tinha que ter o trabalho ou material de guerra, teria que buscar ferreiro entre os filisteus e pagar caro pelo trabalho. Capítulo 13 de 1 Samuel. O voto incoerente de Saul. Saul tinha feito um voto para ninguém se alimentar. Aí vai acontecer uma situação que os israelitas vê lá bastante mel, e aí Jonatas chega ali e com a ponta ali pega ali um pouco de mel e começa a comer, e ali dá os seus servos também, e os homens comem. Estavam no jejum, em guerra estavam em jejum.
E aí eles comem aquele alimento e todo mundo sente-se revigorado, novos. Saul quer entender por que estava acontecendo aquela situação, e aí vai tirar sorte, vai cair sobre a família de Saul, que Jonatas tinha alimentado. Saul estava tão desviado que ele queria matar Jonatas, seu filho, por conta que se alimentou quando ele pediu para ninguém se alimentar. Só que eles estavam num período de guerra, onde não era hora de jejuar. Era hora, geralmente, o certo, o correto é nós jejuar antes da guerra. Para nós ir para a guerra, nós temos que ir alimentados, tem que ir renovar as forças. E aí que o povo intercedeu, quando ele tirou a sorte, caiu sobre a família dele, que caiu sobre Jonatas, e aí o povo teve que interceder e não deixou que Saul, senão ele ia matar o seu filho por causa de um voto estranho que ele fez, um voto desnecessário que ele fez. Então ele estava todo desviado. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Amaleque foi o povo mais cruel por onde ele passou. A ordem agora de matar todos os amalequitas ocorreu 490 anos depois da batalha de Refidim. Êxodo capítulo 17. Saul recebeu a ordem de lutar contra Amaleque até exterminá-lo. A grande tentativa de destruir o povo de Israel aconteceu 575 anos depois da guerra com Saul, durante o exílio do povo na Babilônia, nos dias de Assuero o Grande. Então teve esse acontecimento lá com a rainha Esté também. O relato está no livro de Esté, e o embate novo deu entre os descendentes de Saul e os descendentes de Agag. Amã, que procura encrenca com Mardoqueu, por ele não se ajoelhar diante dele. O chamamento de Davi e a derrota de Golias. Irmãos, nós conhecemos muito bem a história de Davi e Golias, mas na realidade nós não conhecemos a riqueza, a profundidade da grandeza de Deus nesse agir aí. Nós não conseguimos extrair ao tanto que isso nos revela. Por que, Isaú? A partir desse ponto é que 4 pessoas aparecem com um destaque, que é Samuel, Saul, Jonatas e Davi. Samuel, que fez a transição entre juízes e reis, faz agora a transição entre Saul e Davi. Agora Deus rejeitou a Saul e agora tem que colocar Davi no trono. Só que por que eu falo que é de uma revelação extraordinária que nós não conseguimos compreender? É a situação do chamado. Deus nos chama, e quando Deus nos chama, acabou. Agora Deus realiza. O Senhor não chamou? Você não falou? A promessa que Deus fez para você, Deus falou que ia fazer. Então nós automaticamente, em cima da bucha, a gente já quer viver o que Deus nos chamou para realizar. E a maioria dos chamamentos, da chamada de Deus, você pode ver que tem um período. Deus te orienta, vou fazer isso, vou fazer tal coisa na sua vida. E aí vai ter o processo, vai ter a caminhada, que nós temos que entender. Eu sempre digo, quando Deus nos promete algo, o diabo vem sempre primeiro com algo parecido, mas não é o que Deus preparou. E aí nós temos que ter o cuidado. Davi é escolhido para ser o novo rei no capítulo 16. Este capítulo pode ser dividido em 2 partes: a escolha de Davi e a loucura de Saul. Samuel recebeu ordens de buscar um rei entre os filhos de Jessé. Samuel tinha pena de Saul e foi repreendido por Deus. Ele falou assim: eu já rejeitei Saul, você para de ficar com ele. Sabe por que Deus fala isso com Samuel? Porque Samuel, ele era a maior autoridade de Deus na terra. E às vezes Deus poupava Saul por causa de Samuel. E Deus tem dessas coisas. Às vezes tem pessoas que não acontecem coisas piores, às vezes não, a maioria. Não acontece coisas piores com alguém porque tem alguém que está intercedendo, tem alguém que está orando. Tem muita gente que está viva agora porque tem uma velhinha, um velhinho, um jovem, um adolescente orando por ele. Tem muita gente que está sendo livre da morte. E aí é que entra a cegueira. A pessoa não tem conhecimento da visão espiritual, porque tem pessoas que estão sendo salvas porque tem alguém que está orando agora por essa pessoa. Está livrando da morte. Tem pessoa que está orando, igual a oração do saudoso pastor Ralf, era assim: livra
os que estão sendo destinados à morte agora. Ele orava dessa forma. Então, tem pessoas que estão sendo salvas agora, nesse momento, por causa disso. Deus está dando livramento. Senhor, eu tive sorte ali agora, rapaz. Não foi sorte, foi alguém que orou. Então, Deus... E era o que estava acontecendo com Saul. Deus já tinha rejeitado Saul, mas Samuel gostava do rapaz. Os 7 filhos de Jessé, você vai encontrar, para quem não sabe, quando ele chega à casa de Jessé, e ele fala: Senhor, mas se eu for para lá escolher um rei, Saul vai mandar me matar, ué? Senão você fala que você vai oferecer um sacrifício. E quando ele vai para lá e vê tanto homem lá, rapaz de guerra, na casa de Jessé, e aí, se você quiser saber dos nomes dos filhos de Jessé, todos os filhos você vai encontrar no capítulo 2 de Crônicas, e o versículo 12 está todos eles lá. Aqui você vai apresentar os 3 primeiro, né? Eliabe e os outros. Então, Samuel olha ali, onde tem um versículo que os desobedientes mais gostam, que Deus, capítulo 15, que Deus não se atenta para a aparência, Deus olha o coração. Esse é o versículo mais usado por pessoas desobedientes. É o versículo que as pessoas mais usam para permanecer no erro. É claro que quando Deus está falando que Deus não se atenta para a aparência, estava falando de aparência física, literalmente. Literalmente. Deus estava falando de aparência física. De ser bonito a ser feio. É só isso. Entende, Giovanni? Deus estava falando, ó, Deus não se atenta para a aparência. Não importa se a pessoa é pequena ou se é alta. É isso. Agora, a forma de vestir, a forma de se portar, a forma de se comunicar, sim, isso importa muito. Nós somos sal e luz do mundo. Nós somos exemplo, nós temos que ser diferentes. Então as pessoas têm dificuldade de compreender isso aí, por isso que eu estou enfatizando. Então, e aí entra as revelações que eu estou falando para vocês. O menino está lá no campo, pastoreando, ou seja, ocupado. Os bonitão estavam onde? Em casa, gente. Estava todo mundo em casa, só tinha um trabalhando. Deus não tem compromisso com o desocupado. Deus só vai chamar. E as pessoas usam muito o que nos dias de hoje? Não sabem nem se abençoar das pessoas. Ah, mas meu trabalho me prende. Ah, mas se eu tivesse tempo para fazer isso. Não. Primeiro você faz para depois conseguir tempo. Primeiro você inicia para depois ser. Primeiro você faz para depois se tornar. A pessoa que quer ser um diácono, ela exerce o trabalho de diácono para depois ser um diácono. A pessoa que quer ser um pastor, ela exerce o trabalho de um pastor para depois se tornar pastor. Primeiro eu faço e depois Deus realiza. Então se eu quero ser algo, então eu vou para cima. Ah, eu queria tanto evangelizar, mas eu não tenho tempo. Assim, vai ter um tempo, vai sobrar uma brecha. Nessa brecha que você for, você vai. E aí Deus faz e vai acontecer. E aí está Davi lá no campo, fazendo o seu trabalho, era o pastor, e aí todo mundo em casa. E Samuel certamente olhou e falou assim: não, está aqui, o rei está aqui. Eu já até vi aqui, ó, Eliabe aqui, ó. Vem cá que eu vou jogar óleo na sua cabeça. E quando Eliabe está caminhando para ser derramado óleo na cabeça dele, Deus falou: opa, não, Samuel, eu não escolhi isso daí não. E aí passa um, passa outro, aí todo mundo começa a ficar desesperado. Eu falei: mas peraí, é tanto que Jessé está tão atribulado aqui, que cabe os filhos, é Samuel que pergunta. Olha para você ver, olha o nível de rejeição. Vocês entendem? Ó, Samuel que pergunta: ei, por acaso não tem mais ninguém? Gente, isso é muito forte, isso é muito forte. Presta aqui, ó. O texto fala que Samuel pergunta: ei, acabou os seus filhos? Não era o certo, Giovanni, o camarada acabou os filhos. Ô profeta, não é esse aí, não deve ser o outro que está lá no campo. Não é isso, o correto? Se realmente tem um vínculo ali, se tem um respeito pelo filho. Não. Ou antes de começar, vai buscar o Davi. Não, deixa Davi para lá. Davi é um nada. Não, tudo indica que ele era rejeitado. Tudo indica. Vocês vão ver que ele era rejeitado. Alguns podem até falar que foi porque ele foi consagrado rei. Não, você vai ver que quando ele chega lá perguntando: o que está acontecendo aqui? Aí que ele fala assim: rapaz, larga você para frente, rapaz. O que você está querendo aqui? Você veio ver a guerra? O cara foi levar alimento. O rapaz foi levar alimento. E aí Samuel perguntou: ó, não tem mais ninguém?
Aí, com base nisso, Deus é lindo nessa situação, porque fala assim, então tem um no campo? Então ninguém vai sentar na mesa não, ué, porque o rei não chegou. Olha que forte isso. O rei não chegou, então ninguém senta na mesa. Aí vem agora aquele que está lá no campo, ninguém nem lembrou dele, foi Deus que fez a pergunta. Foi Deus que fez a pergunta. Os irmãos, não, se não é nós, muito menos Davi. Aí Deus vai perguntar, não tem mais ninguém? Deus na boca de Samuel pergunta, não tem mais ninguém? Moço, tem um lá no campo, ou seja, tem um trabalhando, tem um exercendo, e agora chegou sua vez. Aí beleza, vem Samuel, traz Samuel, que está lá no campo, longe de todos, mas perto de Deus, longe de tudo, mas perto de Deus. Então não importa o lugar que você está, o lugar que Deus escolheu para te abençoar, Ele vai te abençoar na hora certa. É que nós temos que aprender a conviver com isso aí, o tempo de Deus. Saul é abandonado por Deus, no capítulo 16. Depois que o Espírito de Deus afastou de Saul, aí beleza, consagrou o menino, o rapaz, consagrou Davi. Só que aí as coisas não acontecem assim, de repente, de uma hora para outra. Aí tem um trabalhar de Deus, aí tem que esperar no Senhor. E aí, agora Deus vai fazer o quê? Criar situações para levar levar Davi ao reinado. Como que isso acontece? Como Saul já tinha sido afastado, já tinha afastado de Deus, o Espírito de Deus saíra de Saul, agora um espírito mau vai perturbar ele. Ou seja, uma ocasião já, precisando de uma ocasião. Aí alguém do palácio vai lembrar, aí entra um assunto muito interessante aqui, que é na parte do louvor, que o Espírito de Deus afastou de Saul, um espírito maligno o atormentava. Os auxiliares de Saul certamente sabiam que a música influencia para o bem ou para o mal. Isso é muito interessante, porque o que dá de nossas crianças às vezes cantando músicas malditas, músicas satânicas. Colegas meus, que eu pouco tempo que eu fui falar para eles, você sabe o que você está cantando? Você está cantando isso aqui. Eles pararam para ver que era satanismo purinho, pessoa atraindo maldição para a sua vida, a pessoa adorando assim o diabo claramente. Então a música ela tem esse poder. O louvor ele tem o poder de transformar. O louvor ele evangeliza. Então aqui ele sabia que para resolver aquela situação de Saul precisava de um salmista, de um adorador. E Davi era adorador. Está parecendo um culto, parecendo culto de campanha aqui, de avivamento, né? O contexto está indo para avivamento. E ele era adorador. E com isso, ele estava lá no campo, era adorador, agora surgiu uma vaga de emprego no palácio. Olha para você ver. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Então, mas é um sermão. É só colocar em linha depois e aplicar. E aqui vocês estão aqui para isso, para ficar mais ágil na hora de preparar o sermão, ter os assuntos. E aí, Deus agora tira o rapaz do campo e leva para o palácio. É para ser rei, Saul? Não, é para aprender a ser rei. Aí entra a servidão. Ele vem para cá ser servo, ele não vem para cá. Mas olha que forte isso. Davi já sabia que ele era o rei. Gente, aqui entra que Davi ele foi o maior e melhor rei de Israel. Foi um péssimo pai, mas foi o maior rei de Israel, foi Davi. Igual Davi não houve. E então ele já sabia que ele era rei. Então ele se comportava como um servo. Ele agia como um servo, porque ele sabia da chamada dele. Ele sabia quem tinha chamado ele, para que Deus chamou ele. E agora ele vai aprender. Ou seja, ele vai lhe cantar para o rei. E nisso ele está fazendo o quê? Como é que o rei come, como é que o rei fala. Então tudo isso aqui é o agir de Deus para preparar o moço. Tudo é o agir de Deus para preparar ele. E aqui Davi está vendo. E Davi, a gente nota que ele era muito simples. Porque se é um de nós, irmãos, não vou pastorear a ovelha mais não. Não, agora já... agora eu sou o novo rei de Israel. Não, papai, pai, manda um dos outros aí. Você sabe que eu sou o rei agora, né? Deus usou o profeta. Irmãos, e o profeta é muito respeitado naquela época ali. Quando o profeta chegava no lugar, todo mundo já perguntava, a sua vida é de paz?
A sua vida como é que é? Aí ele já, não, minha vida é de paz. Aí eu falei assim, você viu, né, pai? O profeta falou que eu sou rei, então agora o senhor sabe, né? Se eu me maltratar aqui, na hora que eu estiver reinando aí, eu vou. Então, você pode ver a humildade, ele fez o quê? Voltou. Só que, uma coisa que fica apagada da história, que quando é a hora que ele vai enfrentar o gigante, aqui ó. Golias desafia o povo de Israel. Isso aqui, irmãos, o tamanho desse homem era tão assustador, que o exército todo estava com medo dele. O exército todo estava apavorado. Ele tinha 3 metros de altura, um capacete de 60 quilos, quase 60 quilos. As suas pernas eram protegidas por uma caneleira de bronze, no capítulo 17. E a lança do homem, a ponta da lança tinha 7 quilos. Pensa, qualquer espada contra ele não fazia nada, porque o homem tinha muito peso, bronze, ferro em volta dele. Qualquer um tinha medo. O homem tinha 3 metros de altura, o capacete do homem tinha 60 quilos. Que arma que ia penetrar um capacete com esse peso? Então, está todo mundo com medo. Aí chega Davi trazer alimento para ter notícia da guerra e ver todo aquele homem afrontando lá. Todo mundo, por acaso não tem homem aí em Israel para que venha lutar? Quem tem coragem de enfrentar um homem desse? E aí vem Davi. Só que o histórico de Davi, antes dele enfrentar um gigante, ele teve seus treinamentos. Do oculto, antes de ser exaltado na vista de todo mundo, de ser grande na vista de todo mundo, no oculto ele teve que matar leões, teve que matar urso. Um dos maiores predadores de ovelha é o quê? Lobo. Você acha que ele não matou uns 3 lobos? Ele enfrentou vários animais selvagens, mas isso foi tudo no oculto, ninguém estava vendo. Só que, ou seja, o que você faz no oculto é para que Deus revela, te mostra depois. É o que Deus engrandece, mostra ao público. Então, ou seja, primeiro você tem suas batalhas no particular. Primeiro você tem suas intimidades no particular. Então, quando Davi fala que eu vou enfrentar o gigante, ele é muito ousado. Então, ele só fala isso porque ele sabe que ele enfrentou. Irmão, a pata de um leão é enorme, irmão. Se você for olhar comparado, a pata de um leão a pata de um leão é isso aqui, ó, no braço fininho da gente. Se um leão dá uma tapa em um de nós, ele arranca metade do corpo praticamente. Ou leva junto, que aí já sai as garras ali. É muito, irmãos, é muito desaforado. Se você for olhar, eu gosto muito de ver vídeo de animais, e às vezes você vê os leões ali, eu vejo ali, eles, quando ouçam atacar alguma coisa, as garras que saem para fora ali, a mão deles é muito grande, e onde eles batem, crava ali, não sai mais. E aí vem Davi, um jovem, porque ele era um jovem saudável, magro, e no campo ali, vai pro braço com esse bicho, ou sei lá, dá uma pedrada, né, que ele era bom na pedra, né? E aí, então, quando ele fala assim, epa, esse camarada, ele acha que ele está falando com quem? Aí que entra que é a ousadia. E Deus quer isso de nós, ousadia. Você, esse rapaz está falando com quem? Não pode não. Eu vou lá resolver isso com ele. Então aqui ele está cheio de Deus quando ele fala isso. Não pode falar assim não, com o povo de Deus não. Ou seja, ele não aceitou que falasse mal do povo de Deus. Você não pode aceitar que fala mal da igreja do Senhor. Você não pode aceitar que fala mal da igreja, do seu pastor, dos seus irmãos. Não aceita. Então, não, esse rapaz não pode isso não. Aí vai lá. E quem poderia vencer um homem desse porte? Um homem de guerra, um experiente. Ou seja, eles utilizavam Golias ali e mais um daqui, e aí acabava a guerra. Era até um ato inteligente, porque aí não evitava que muita gente morresse. Aí só uma pessoa ia morrer ali. E eles colocavam Golias. E segundo alguns relatos, provavelmente Golias tinha 4 irmãos. E por isso, alguns relatos que por causa disso que Davi pega 5 pedras. Ou seja, vou levar uma para cada um logo, se precisar. Aí acontece o que vocês já sabem. Ele todo cheio de ousadia enfrenta Golias. Com a espada de Golias, corta o pescoço de Golias
a cabeça e sacode, o povo foge. E aí a deterioração total do reinado de Saul. Aí vem o cântico das lavadeiras que exalta Davi acima de Saul, ou seja, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aí a pessoa que não está cheia de Deus, o líder que não tem Deus na vida, vai se sentir ciumado, porque quando a pessoa tem Deus na vida, ele vai falar, ó, graças a Deus que Deus está levantando alguém para me substituir. Lembra que nós falamos de substituição na aula passada? Que Josué foi um homem perfeito na presença de Deus, mas pecou quando não deixou nenhum substituto. Moisés deixou Josué não deixou ninguém, e aí o povo entrou em desordem total. Aí ao derrubar o gigante, ele cortou ali e ergueu a cabeça dele e engrandeceu o nome do Senhor. A pergunta de Saul era uma pergunta retórica: de quem és filho, jovem? Ou seja, era o homem que tocava para ele, para que o inimigo não perturbasse ele, e todo mundo vai ficar surpreso com ele. Mas ele foi cheio de convicção. Aí vem o cântico das lavadeiras. Depois que ouviu o cântico, Saul tratou de afastar Davi do reino. Quase matou uma das sessões. Algumas vezes Saul vai quase matar Davi, né? Saul havia prometido sua filha mais velha, e depois vai fazer algumas propostas para que Davi enfrente os filisteus e morra, mas Deus era com Davi. Aí tem o voto de Jonatas, o voto de amizade de Jonatas. Aqui eu já estou um pouco correndo. A sabedoria que Jonatas teve ao fazer um voto com Davi, porque Jonatas ele viu que o rei de Israel seria Davi. Jonatas não tinha conhecimento que Davi tinha sido ungido rei. Jonatas não tinha esse conhecimento, mas Jonatas viu que Deus, em tudo que Davi fazia, Deus prosperava. Assim, Jonatas era o sucessor de Saul pela ordem. Jonatas que deveria reinar. Só que ele viu que Deus havia entregado Israel na mão de Davi. Ele falou assim: aí o que ele vai fazer? Isso dá para falar para a família. Jonatas vai intervir por sua família. Só a renovação da aliança no capítulo 20. Jonatas sabia que Davi fora escolhido por Deus e que numa guerra seus descendentes seriam todos mortos. Por isso pediu que Davi cuidasse dos seus descendentes. Ou seja, ele tinha conhecimento que no passado era assim: quando um rei assumia, praticamente matava todos os descendentes do outro rei, e mataria todos. E aí o que Jonatas vai fazer? Jonatas sabia que o reino de Saul estava em decadência, e aí ele vai fazer um voto, ó, Deus te escolheu, mas lembra da minha família. Aí fez um voto. Ou seja, é o camarada que pensou com sua família lá na frente. Ele sabia que qualquer hora ele podia morrer, mas ele sabia que teria alguém responsável pela sua família. É um texto bom para vocês aplicar no culto de família, quando vocês for falar. Já vê isso aí, ó, capítulo 20 de 1 Samuel, a renovação do voto de Jonatas com Davi. Aí tem o cântico das mulheres, né? Na verdade que mais atribulou Saul. Davi começa a ser perseguido por Saul, vocês conhecem muito bem. Aí depois Jonatas defende a Davi de frente de Saul, aí Saul fica mais irado. Davi foge, sendo ajudado por sua esposa Mical. Aqui eu estou correndo já para finalizar. E aí os guardas entraram na casa e depararam com ídolos na cama ali. Tinha um povo ali que era incrédulo, provavelmente Mical ali ainda não estava convertida. Davi volta a encontrar com Jonatas. Jonatas conversou com seu pai para saber a intenção do rei sobre Davi. Aí Saul vai falar: não tem nada contra Davi não, moço, está em paz. E aí Davi todo cismado fala assim: ô Jonatas, seu pai sabe que você gosta muito de mim, seu pai sabe que nós somos muito amigos, então ele não vai te contar se ele está com a intenção de me matar, ele não vai falar isso para você. E aí Jonatas concorda e vê que realmente isso poderia acontecer. E aí eles fazem um combinado na ceia lá, né? Então eu vou ter que pular isso aí. Davi e o sacerdote Aimeleque. Aí Davi fugiu para Nob,
Ele já dispunha ali de um exército de 400 a 600 homens, ele já tinha 600 homens junto com ele. E nessa ocasião aqui, ele é denunciado por um adomita, Doeg. A morte do sacerdote e o cumprimento da parte da profecia dita a Eli, que todos os do sexo masculino morreria ainda jovem. Aí Saul, todo desviado, que todo mundo tinha respeito quando se tratava de sacerdócio, quando, já falei para vocês, quando o sacerdote caminhava, vinha na casa de alguém já queria que alguma coisa ia acontecer, porque está vindo um homem de Deus na minha casa. Sua vinda de paz ou é alguma orientação terrível? Então, todo mundo tinha medo. Aí Saul está no nível agora que ele manda matar o sacerdote, porque na mentalidade de Saul, ele estava acoitando, estava todo mundo do lado de Davi. E aí ele falou assim: não, vocês estão escondendo, me fala onde ele foi. E aí manda os seus soldados matar. E aí o que os homens fazem? Os soldados de Davi não têm coragem, porque eles temiam a Deus. Aí quem é que vai fazer esse papel? A Doeg, um edomita, um camarada que não é do povo de Deus. Então, ou seja, um infiltrado no meio do exército, porque os outros não tinham coragem, eles não queriam essa maldição para a vida deles. Não vão fazer isso não. E naquele dia eles foram 85 sacerdotes e com tudo, né, alunos de profetas e sacerdotes foram mortos naquele dia. Os soldados de Saul não tiveram coragem de ir recusaram de matar o sacerdote do Senhor. Saul então pediu que a Doeg, uma amalequita, foca nisso, a amalequita. Lembra lá que Samuel pediu para matar todo mundo? Provavelmente deixou esse aqui escapar, ou já estava lá no meio, lá disfarçado. Aí uma amalequita fez isso com o maior prazer, gente, porque os amalequitas tinham sido destruídos por eles. Então o camarada vem aqui agora, quem sabe a Doeg não seja um amalequita poupado por Saul, né? E essa situação, irmãos, foi o ápice sim, da derrota de Saul. Saul já tinha sido rejeitado, mas ele matar os profetas, matar os homens de Deus, isso aqui foi o absurdo, o cúmulo do absurdo, quando ele fazendo isso aqui. Ou seja, ele mostrou totalmente que não tinha respeito nenhum por Deus. Ele entrou dentro da escola de profeta para matar os homens de Deus. Aí, então, ou seja, no meio deles, eles já tinham um camarada que era amalequita. Os santos inculpáveis de Deus foram mortos naquele dia. Então, foi a quantidade. Ele não temia de forma alguma a Deus. E Davi fugindo de Saul, continua fugindo. Aí ele vai para Gade, né, onde ali Aquis dá ele uma cidade. Aqui já resumindo, Saul, a primeira vez que foge de Davi, depois de ter poupado a vida de Saul algumas vezes, ele foge para o meio dos filisteus, vai para a cidade. Olha a mentalidade de Davi. Saul quer me matar, então eu vou fugir para o meio dos filisteus. Aí foi e teve perante de Aquis, só que depois ele teve medo, ele bancou que era doido, começou a salivar lá e deixar escorrer baba pela boca lá, e Aquis olha para ele: já não tem doido suficiente aqui para vocês trazer mais um? Aí solta Davi. Depois ele arrepende de ter soltado Davi. Aí depois Davi volta agora já com um grupo de homens, só que agora ele volta para fazer um acordo com Aquis. E Aquis odiava Saul. E aí agora ele tinha o camarada mais importante de Israel, que estava contra Saul também, que era, no caso dele era Davi. E aí ele aceitou Davi como seu aliado. É lógico que todo final de semana, dizendo assim, Aquis mandava Saul atacar os israelitas, mas ele atacava um povo, mas não atacava os israelitas. E todo final de semana, e matava todo mundo, né? Porque se sobrasse um, ia contar para o rei. Davi todo final de semana ele ia para uma guerra e matava filisteu. E estava matando o povo e não deixava sobrar ninguém, porque se sobrasse um, ia ficar ruim, porque ia contar para o rei dos amalequitas. E aí chega uma ocasião, aí a parte mais linda que eu acho nisso aí, né? Os filisteus atacam a cidade de Keila. Aí vai ter um momento aqui final, aonde no meio desse trajeto aqui, Abiatar encontra com Davi,
e fala que Saul mandou matar todos os sacerdotes. E aí Davi recruta Abiatar, que é o único descendente de Eli, e agora ele passa a fazer parte aqui do grupo de Davi, um profeta e um sacerdote. 40 anos depois, né, quando Davi estava enfermo, quando Davi estava para morrer, aí Abiatar aplica uma punição também sobre Salomão aplica uma punição sobre Abiatar também, que fala para ele não sair da cidade, e ele sai, e aí resulta aí no fim de Abiatar. Então cumpre-se a promessa que todos os homens da casa de Eli morreriam jovens. Aí, no final do trajeto, no final da história, resumindo o texto, aí tem a ocasião também que Davi poupa a vida de Saul. Depois temos aí também o encontro de Davi com Abigail. A história vocês conhecem muito bem, que Abigail foi a intercessora de um lar, uma casa que ia ser derrotada, destruída por causa de Nabal, e ela fala, ó, realmente Nabal faz jus ao nome dele, que é louco, que é tolo. Davi foi um protetor dos pastores de Nabal, e quando ele vai pedir ajuda a Nabal, ele fala assim, que eu tenho com Davi, esse usurpador de trono, que quer derrotar, quer tomar o trono de Saul? E aí os empregados correm para Abigail, e Abigail faz o quê? Prepara alimento, fala assim, não vou encontrar com Davi, porque Davi vai vir com tudo para cima de nós e vai matar todo mundo. E aí é uma mulher sábia que restaura a sua casa. E aí o significado de Abigail, capítulo 25, quer dizer caráter, né? Beleza, revela a beleza literalmente do seu nome. Conforme a cronologia judaica, Samuel teria morrido 1 ou 2 anos antes, porque dessa notícia aqui, ó, Davi perambulou 1 ano e 4 meses pelo deserto, o que é confirmado depois por Clemente de Alexandria. A morte de Samuel foi lamentada por toda a nação, especialmente pelas escolas de profeta que ele presidia. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote, né? Ele exerceu os 3 ofícios. Davi, Abigail e Nabal. Aí tem a história aí de quando Davi poupa a casa de Nabal. E aí quando ela chega no encontro com Davi, ela vê Nabal bêbado e ela não encontra. Mais uma vez ela age de sabedoria. Esse homem está bêbado, eu vou falar com ele, ele vai até brigar comigo, ele não vai raciocinar nada. Aí no outro dia ela contou, ontem eu tive que interceder por nossa casa. Ontem eu tive que ir ao encontro de Davi, que Davi estava vindo para matar todo mundo aqui. E aí ele dá um ataque cardíaco ali, ele fica assustado com a notícia. E aí depois de 10 dias ele morre. E quem está bem com a história? Davi. Davi vai ver a sabedoria de Abigail e toma para si, depois do luto, né? É lógico que ele esperou o luto, e casa-se com Abigail. Então tem aí mais uma de suas esposas. Poligamia também. Abigail é uma mulher sábia, operosa. Abigail preparou alimento para Davi e conteve uma tragédia. Então, e Davi se associa a Aquis, que é o que eu passei para vocês, os filisteus. Depois Davi entendia que ia ter a guerra final agora, né? A guerra dos filisteus contra os israelitas, e Davi entendia que nessa guerra seria o fim de Saul. Aí mais uma vez a gente vê o agir de Deus, porque era uma guerra que é certo que se os filisteus levassem Davi para a guerra, o que ia acontecer lá? Davi ia lutar a favor de quem? Davi ia lutar a favor de Saul. Então é lógico que Davi não ia lutar contra Israel. Talvez Saul poderia até procurar ele no meio da batalha para lutar contra ele, mas ele ia lutar a favor de Israel, porque o povo dele era Israel. E aí Deus age mais uma vez com sua tremenda sabedoria e fala: não, vamos levar esse homem não, que lá ele vai se virar contra nós. Mas o foco maior de Deus não ter conduzido Davi a essa guerra é outro. É porque naquela guerra Deus já tinha deixado claro para Davi que
Saul ia cair. E nessa guerra, independente de quem matasse Saul, se Davi estivesse nessa guerra, o povo israelita ia dizer o quê? Que Davi matou Saul. Então tudo é o trabalhar de Deus. Então, ou seja, Davi estava muito longe para não ser. Davi ia lutar a favor de Israel, mas Saul ia morrer. E todos os dias dizer o quê? Davi matou Saul para assumir o seu trono. Olha para vocês verem quanta confusão que Deus evita seus servos de passar. E aí o que Deus causou foi isso. Não deixou ele ir para a guerra, para que ele não levasse a culpa de algo que ele não fez. O homem que poupou tantas vezes a vida do rei, agora ia passar por essa situação. Então naquela guerra ele ia morrer, e o culpado, ainda que o povo vesse Aquis matando Saul, mas ele ia falar, foi tudo planejado, você estava unido com o povo. Depois Deus exalta Davi na hora certa. Olha quanta coisa que aconteceu até chegar o momento de Deus honrar Davi. E aí quando isso acontece, agora Aquis arrepende de não ter matado Davi. Eu tive a oportunidade de ter matado Davi e não consegui. É o que Deus faz. Todo o trajeto, toda a experiência de Davi que ele teve ali, foi Deus preparando ele para reinar. Como eu disse para vocês, Davi foi o maior e melhor rei de Israel. Foi um péssimo pai de família, mas foi o melhor rei. Essa colocação eu deixo para a conclusão dessa aula, porque não basta ser um líder religioso perfeito na igreja. É o que Paulo escreve: se eu não tenho condições de reger minha casa, eu não tenho condições de reger o povo de Deus. Ele regeu bem, mas a sua casa foi destruída. Por que isso aconteceu, Esaú? Por causa do pecado que ele cometeu. Porque Natã vai dizer para ele, a espada nunca afastará da sua casa. Então ele atraiu maldição para si, quando ele pegou a mulher de Urias. E aí cumpre-se o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente isso colherá. Então ele pagou muito caro pelo pecado que ele cometeu. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que se arrependia muito fácil. Era um homem que se entregava muito fácil. Cometia seus erros, mas na hora de se entregava muito fácil. Então o nosso questionário aí. Vou deixar aqui agora, nós chegamos realmente no nosso horário, faltam 2 minutos aqui. É uma aula um pouco extensa. E quando vocês participam, que eu gosto disso, louvado seja Deus, aí a aula estende mais um pouquinho. Hoje faltou bastante gente, alguns me explicou que não pôde vir. Mas na próxima semana nós estamos aqui para a glória de Deus com o segundo livro de Samuel, que é muito interessante, e primeiro livro dos Reis, né? Na próxima aula a gente faz o questionário. Fala, Johnny. Eu vou fazer uma enquete sobre Saul e a média. Isso, eu não falei sobre a média. É bacana, que bom você lembrou. Obrigado por ter lembrado. Existe um questionário bastante, nós já até comentamos sobre isso, que alguns comentaristas relatam ali, para ficar bem claro para vocês, que quando apareceu um velho ali, a única pessoa que via era a pitonisa, a feiticeira, quem Saul tinha expulsado do meio do povo de Deus. Mas a única pessoa que via era ela, a feiticeira. Saul não via, Saul só ouvia a voz. E tem aqueles que dizem que Samuel, o texto vai dizer assim, e Samuel falou, mas ali é a narração que está dizendo Samuel, mas em nenhum momento aquele homem era Samuel, tá? Ali eram os demônios, tá? É lógico que esses médios aí, eles têm essa sessão espírita, realmente eles conversam com alguém, mas esse alguém é o diabo, tá? Não é ser humano que volta, não, porque no lugar que eles vão, ninguém pode sair, ninguém pode retornar. Vocês veem isso lá na passagem do rico e Lázaro. Então, ali realmente ele foi rejeitado, provavelmente ele fez uma cópia do Urim e Tumim, da orla sacerdotal, porque a Abiatar tinha fugido, e ele carregou isso juntamente para servir a Davi, e agora talvez ele tinha feito aqui uma réplica, não era o original, e aí ele vai consultar, não tem resposta de Deus, e vai apelar pela bruxaria. Chegando lá, ouve a bruxa, invoca o morto, mas o morto não vem, e aí aparece um demônio que fala
e ela fala, tem semelhança de um velho. Aí ele vai dizer, Saul vai dizer, é Samuel. Não é a Bíblia que fala, é ele que está dizendo, é Samuel. E com base nisso, ele acredita que é Samuel, mas era o diabo falando, ó, você já era, deu ruim para você. Ele se matou, ele suicidou, ele tirou sua própria vida, ele estava cheio de pecado. Caiu ali naquele momento, mas aquela sessão ali, espírito ali, é o demônio que aparece, tá, irmãos? Já que você está falando aí sobre esse espírito, tem um casal que enfrenta uma situação de volta e meia ver dentro de casa. Por sinal, é um casal evangélico. Sim. Volta e meus irmãos são convidados, vão, oram e volta e eles ouvem essa pessoa cantando, veem uma fé dentro de casa. O porquê que, mesmo com tanta oração, mesmo com eles estando com a vida perante o altar, continuam vendo essas coisas dentro de casa? Existem diversos motivos para isso. Um deles é o lugar. É assim, ó. Quando você aceita Cristo, sobre sua vida não vale maldição nenhuma. Tem pessoas que falam assim, ó, fulano levou anos para se libertar. Isso não é verdade não, tá, irmãos? Se a pessoa se converter agora, ela for uma pessoa possessa, mesmo coisa assim, que é hereditária, na hora Deus liberta. Porque você tem que entender que, se Jesus salvou agora e vai levar para o céu, vai levar um endemoniado? Não. No momento que a pessoa se arrepende, no momento que a pessoa se converte, ela é liberta. Só que aí tem um processo de purificação aqui. Por exemplo, o ladrão, o pessoal fala o ladrão bom, né? Mas não tinha ladrão bom, os dois eram ruins. O ladrão da cruz, que foi salvo, ele só não batizou, por quê? E a Bíblia diz o quê? Todo aquele que crê for batizado, será salvo. Então precisava ele batizar? Dava tempo ele batizar? Não dava. Então, ou seja, necessariamente não precisa ser batizar para ser salvo. Mas se você tem tempo de batizar e você não batiza, aí você não tem salvação. Você não está crendo. Aí tem coisas que tem que ser trabalhadas. Aí é a situação do lugar. Você está andando ali, é coisa maligna. Tem algo ali maligno. Aí tem que ir lá e repreender isso. No momento que fizer isso, não é ficar orando, meu Deus, que não, Senhor, tem algo, o lugar tem algo. Eu conheço casos aqui também. Pois é, porque assim, eles falam que na casa tem um cofre e esse dono alega que não lembra sempre esse cofre, né? E volta e meia, depois de 3 anos que eles moram lá, às vezes a porta de madrugada vê a mulher sentada na ponta da cama, ou então vê ela arrastando coisa dentro de casa, ou ouve ela cantando dentro de casa, entendeu? Aí, só que o dono alega que não lembra sempre esse cofre. Então, assim, é esquisito mesmo. Então, aí é complicado isso aí. Mas é coisa que tem lá que causa isso. Tem algo que tem lá que está mantendo esse negócio lá. Então não tem nada a ver com a convenção deles, entende? Porque se a pessoa, independente que a pessoa e eles só veem isso agora porque eles são salvos, são pessoas que são salvas. Senão o inimigo agia lá e agora eles veem por causa disso, mas tem algo lá que tem que... Recentemente um colega meu de trabalho falou que tinha, na casa dele tinha algo parecido. Quando eles foram dar pro fé, foi um quadro que eles ganharam, que era um quadro simples, uma pessoa lá com uma, não sei se era mulher, com alguma coisa lá, só que aquele quadro ele era satanizado, alguma coisa assim, mas é alguma coisa que tem que faz. Agora é hora de Deus, pede a Deus para mostrar e repreender. Porque assim, irmãos, ó, Deus repreende, mas se é algo, tem que ser jogado fora, tem que desfazer. Por isso que não é qualquer coisa que você leva para sua casa, não é qualquer pessoa que você leva para sua casa, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não é qualquer pessoa que põe a mão na sua cabeça para orar, porque tudo isso traz maldição, então nós temos que ter cuidado. Então é algo que está lá, talvez pode ser esse cofre, alguma coisa nesse cofre, mas é algo que está lá que tem que ser desfeito. Igual esse menino lá do quadro, eu falei, e aí, o que você fez com o quadro? Joguei fora. A gente ficou com medo de quebrar e queimar. Eu falei, você tinha que ter feito isso, para queimar, alguém vai pegar isso e vai levar a maldição para casa. E existe, essas bestagens existem. Eu falo bestagem porque é coisa do mal, então, mas é realidade.